Olá, queridos alunos da Faculdade de Direito de Franca, aqui novamente para mais uma videoaula da disciplina de Ciência Econômica e Política, ainda estudando a unidade 2 que trata de Direito Econômico. Nessa videoaula vou tentar esquematizar mercados e a atuação do Estado. Esse é o último tópico, o tópico que vai encerrar esse capítulo que trata de Direito Econômico, essa breve visão que nós estamos tendo de Direito Econômico na nossa disciplina. Bom, vejamos, mercados e atuação do Estado. Primeiramente, é preciso que a gente conceitue concorrência perfeita e concorrência imperfeita. São temas mais próprios da disciplina de economia, de um curso de economia, mas é importante também para o profissional do direito entender, interpretar esses conceitos aqui, até mesmo para saber diferenciar que tipo de a empresa que eventualmente ele está assessorando, que tipo, em que concorrência ela se enquadra, né? Então vamos lá. Concorrência perfeita. O próprio nome já está dizendo, existe concorrência, essa concorrência é perfeita. Por que perfeita? Porque ela parte do seguinte pressuposto: nenhuma empresa ou consumidor detém o poder suficiente para influenciar o preço de mercado. Então é uma situação de alguns tipos de empresa ou de algum tipo de produto em que ninguém tem condições de influenciar o preço de mercado. Ocorre quando o mercado tem que ter três características, certo? Faltando uma delas, não é considerado concorrência perfeita. Primeiro, é um produto, é um mercado composto por um grande número de vendedores, certo? Vendedores ou produtores. Então, tem um grande número de vendedores ou produtores. Vamos imaginar a soja. Milhares e milhares no mundo inteiro de produtores de soja. Quer dizer, o maior produtor de soja que existe no mundo, que por sinal é tido como um brasileiro, não sei qual família que ele é, por maior que ele seja, ele não representa nada no tamanho do mercado entre todos os produtores de soja. Ele é um grão de areia ali, certo? Por maior que ele seja. Grande número de compradores ou consumidores. Grande número de compradores ou consumidores. Então, vamos colocar até mesmo o caso da soja. Quantos compradores de soja existem no mundo? São milhares, certo? Milhares, milhares, milhares. O maior comprador de soja do mundo, ele também é uma gota d'água no oceano, tamanho do mercado que existe de soja. Então, e outra coisa, essa terceira característica, tem que ser produtos homogêneos. Ou seja, não existe uma diferenciação do produto. Então o produto tem que ser homogêneo. Por exemplo, a soja. Soja é soja, certo? Não tem peculiaridade. Ou tanto faz, se você é um grande produtor ou é um produtor de soja, você vai lá e deposita a tua soja num armazém, certo? Você vai com aquele caminhão de soja a granel, vai lá e deposita. Amanhã depois eu quero minha soja, certo? Eles vão pegar um caminhão de soja ali e vão te entregar. Às vezes não é a mesma soja, ou possivelmente não será a soja que você produziu, mas é soja, tanto faz. Ouro, por exemplo, uma barra de ouro, tanto faz uma como outra. Se ela tem uma mesma especificidade, se ela tem o mesmo peso, tanto faz um como o outro. O mesmo serve para uma série de produtos. Esses produtos são chamados produtos de concorrência perfeita. Ninguém tem condições de influenciar o seu preço. Outra coisa, são produtos que não existe barreiras à entrada de produto no mercado. Então, por exemplo, quem quiser importar soja, quem quiser trazer ouro para o Brasil, pode trazer, não existe barreiras para isso. Então vai ter sempre muita oferta, muita procura, certo? Um produto homogêneo. E nesse tipo de produto de concorrência perfeita, os preços são formados unicamente pela correlação entre oferta e procura. Então, exemplos disso, os produtos agrícolas, os produtos hortifruti granjeiros, certo? Leite, soja, café, milho,
certo? Trigo, né? Produtos de concorrência perfeita. Os produtos hortifruti granjeiro, o ovo, o tomate, a cebola, certo? Produtos de concorrência perfeita, né? Produtos minerais, o ouro, o zinco, o cobre, a prata, produtos de concorrência perfeita, minério de ferro. Se ele tem uma determinada peculiaridade, tem muito produtor, tem muito consumidor, um produto homogêneo. Se alguém falar assim, ó, vamos imaginar que num determinado momento o preço daquele produto está em $5 a saca, por exemplo. Se você falar, eu quero 6 do meu, ninguém vai lhe dar, porque está cheio de gente vendendo a 5. Se você quiser falar assim, eu só compro a 3. Ora, mas tem tanta gente comprando a 5, por que eu vou te vender a 3? Quer dizer, não tem sentido. Então o preço é só pela correlação entre oferta e procura. Bom, e aí? Qual tem que ser a atuação do Estado nesse caso de produto? Nesse tipo de produto de concorrência perfeita? Não existe. Não há intervenção do Estado. O próprio mercado se autorregula. Não tem necessidade do Estado impor limite, impor preço ou tabelar preço. Se ele fizer isso, vai estar sendo um grande erro. O Estado não intervém, deixando o mercado regular-se sozinho, através da chamada mão invisível da concorrência. Os preços são regulados pela livre força da oferta e procura. Então não precisa de fazer nada. Aliás, toda intervenção nesse mercado, ela acaba sendo desastrosa. Desastrosa. Eu já dei exemplo quando nós estávamos estudando lei da oferta e da procura, eu dei o exemplo do leite. Não tem sentido você tentar tabelar ou determinar ou intervir nesse mercado de leite, ou seja, de produtos de concorrência perfeita. Bom, produtos, agora nós temos um outro rol, o rol da chamada concorrência imperfeita, certo? Não tem esse automatismo todo, certo? Corresponde a uma estrutura de mercado em que não se verifica a concorrência perfeita. Ou seja, existe uma empresa, ou um grupo de empresas, ou um grande consumidor, ou um grande grupo de consumidores, em condições suficientes para controlar o preço de mercado. Então, alguém pode interferir nesse preço. Diferente da concorrência perfeita. No caso da concorrência imperfeita, o Estado tem que pôr um olhar maior, porque alguém tem condições de interferir. Esse mercado de concorrência, esses produtos chamados de concorrência imperfeita, eles se dividem em dois. Aonde tem concorrência, mas é monopolística, quer dizer, existe a possibilidade, existe concorrência, mas não é uma concorrência tão grande. Certo? E existe uma outra situação, que não existe concorrência de forma alguma. São monopólios mesmo, não tem jeito de concorrência. Certo? Então, esses produtos de concorrência imperfeita é o que requerem maior atenção do Estado na sua atuação, diferentemente dos produtos de concorrência perfeita. Como eu falei, divide-se em dois, concorrência monopolística e os monopólios. A concorrência monopolística, ou seja, é um setor em que existe concorrência, mas existe ainda a possibilidade, certo, de alguns controlarem o mercado. Então, concorrência monopolística é aquela em que entre a concorrência perfeita e o oligopólio e o monopólio. Ou seja, a maioria das situações caracteriza-se pela possibilidade de alguns vendedores influenciarem a procura e os preços por vários meios. É um produto por uma diferenciação dos preços, pela publicidade, pela localização ou até mesmo pela prática de dumping. Tem como alguém influenciar o preço. A variedade de vendedores normalmente é elevada, certo? Normalmente, mas pode também não ser, certo? É um mercado de fácil acesso, certo? Normalmente é de fácil acesso, mas pode não ser também de fácil acesso. E não sendo produto homogêneo, certo? Então, por exemplo, eu quero um relógio. Existem muitos relógios. Mas se eu falar, eu quero um relógio da marca
X, só existe aquele produtor da marca X. Então eu tenho que me sujeitar ao preço daquela marca, certo? Então existe concorrência, mas pode existir monopólio. Esse é um exemplo no quesito do produto não é homogêneo. Um sapato, por exemplo, de uma marca é diferente de um sapato de outra marca, certo? Então, eles têm diferenciação. Existe concorrência, sapato? Existe. Você não precisa de calçar daquela marca. Você não precisa obrigatoriamente usar aquele relógio, certo? Existe concorrência, mas alguém tem condições de influenciar o preço, né? Então, nesse rol aqui, encontram-se a maioria dos produtos, né, de consumo, bens de consumo, duráveis e não duráveis, automóveis, eletrodomésticos, roupa, calçados, utensílios, todos os produtos que não têm um produto homogêneo, certo? Quer dizer, você não tem como trocar por outro, certo? Então, vamos lá, por exemplo. Qual que é a atuação do Estado? Então, existe concorrência, mas pode haver monopólio. Alguém tem condições de controlar esse mercado. Neste caso, lembram lá no artigo 170? O Estado deve zelar pelo princípio da livre concorrência, evitando abusos que possam ser cometidos pela iniciativa privada. E por conta disso, e é isso que nós vamos depois explicar, exemplificar melhor na nossa aula síncrona, nós temos o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que vai tentar zelar para evitar os abusos, que é composto pela Secretaria de Direito Econômico, ligado ao Ministério da Justiça, certo? O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, ligado ao CAD, que é o CAD, que é uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, e a Secretaria de Acompanhamento Econômico, ligada ao Ministério da Fazenda. Então é um conjunto, e nós temos também por trás disso a nossa chamada Lei Antitrust. Então o Estado tem que zelar para que haja concorrência, tem que evitar abusos, porque pode ocorrer abuso, alguém pode influenciar nesse mercado. E é isso que nós vamos na nossa aula síncrona aí tentar explicar como que alguém pode fazer isso, certo? Bom, e dentro da concorrência imperfeita tem uma outra situação, que são os monopólios. Monopólio é mono, é uma só, não tem substituição, certo? Então, caracteriza-se quando uma única empresa produz um determinado bem, não existindo nenhum bem substituto próximo. Este modelo leva a que seja quase impossível entrar em novas empresas concorrentes no mercado, pela exigência de barreiras à entrada, certo? A situação de monopólio pode ser por imposição do legislador, monopólio legal, o Estado concedeu um monopólio para alguma coisa. Que coisa que o Estado brasileiro tentou fazer isso na Constituição, mas não existe, certo? Isso não existe. Ou não é uma situação desejável, e seria um erro tentar fazer isso. Muito embora a gente sabe que alguns países fazem isso, o Brasil já incorreu nisso em alguns momentos, ou devido às próprias características do mercado, certo? Que levem a que seja economicamente mais eficiente que apenas uma só empresa produza o bem em situação monopolística, certo? Então vamos imaginar a questão, por exemplo, do transporte coletivo da cidade de Franca, certo? Se a gente colocar um monte de empresa para disputar o mercado, pode canibalizar o sistema, certo? Então, é uma situação que eu acredito que é mais eficiente uma única empresa produzi-la, ou fornecer esse tipo de bem. Bom, monopólio natural, uma situações como essa. Por exemplo, energia elétrica. Eu não quero energia elétrica aqui na cidade de Franca fornecida pela CPFL. Não existe outra alternativa, certo? Você tem que comprar da CPFL. Não tem outra alternativa, certo?
mesmo o transporte, que eu quero utilizar o transporte coletivo urbano daqui da cidade de Franca, mas não quero por essa empresa. Eu quero que seja abastecido por água e ter tratamento de esgoto, mas eu não quero que seja pela Sabesp. Então, não existe possibilidade de ter concorrência. E aí, como que nós vamos fazer? Certo? Joga essa empresa, deixa algum empresário explorar esse serviço e vira as costas. Ora, se acontecer isso, o empresário vai vender um produto de péssima qualidade e colocar o preço que ele quiser. Quem não quiser, certo? Que vai ter problema. Não tem alternativa. Então, nesse caso, desse tipo de produto, certo? Energia elétrica, telecomunicações, mesmo petróleo, concessões de serviços públicos, transporte coletivo e muitos outros, qual que deve ser a atuação do Estado? Aí vamos lá. Cabe ao Estado exercer sua função reguladora, pois mesmo sob exploração de terceiros, os serviços públicos são de responsabilidade última do Estado. Lembra do artigo 175? Incumbe ao setor público, na forma da lei, a exploração de serviços públicos, certo? Ou seja, por isso são necessários algumas normas, alguns regulamentos, mecanismos de fiscalização e controle, monitoramento permanente de desempenho, resultado, qualidade, certo? E para isso está sendo foram criadas no Brasil as chamadas agências reguladoras. Então, todas as empresas que estiverem naquele setor têm que atuar de acordo com um contrato, sob a supervisão dessas agências reguladoras, que vão determinar níveis tarifários, fiscalizar o desempenho de qualidade do bem fornecido, exigir dessas empresas, por exemplo, que façam algum investimento adicional, universalização do serviço. Quer dizer, é a agência reguladora que vai impor as regras que todas essas empresas vão ter que seguir. E como nós já estudamos isso em agências reguladoras, elas têm que ter independência, certo? Para fazer esse processo de regulação. Elas não podem se subjugar ao interesse nem do produtor, nem do consumidor, nem do Estado. Ela tem que contrabalancear isso, certo? E essas empresas que atuam nesse setor, elas têm normalmente o quê? Uma concessão, certo? E se elas têm uma concessão, certo? Elas estão sujeitas, em último caso, até perderem a concessão, certo? Então é outro tipo de produto. Dessa forma foram criadas as agências reguladoras, instituições públicas autônomas, certo? Na forma de autarquias especiais, capazes de regular as ações dos concessionários e defender o interesse público. Certo? Então, o Estado tem que regular a prestação do serviço em termos de segurança, modicidade das tarifas, qualidade do serviço, amplo acesso das pessoas aos seus benefícios e proteção aos consumidores. Então, pessoal, são 3 tipos de produtos, certo? Que normalmente existe no mercado. Existem empresas que eventualmente podem atuar em um e outro setor ao mesmo tempo. Então, e não existe uma regra tão simples assim. Não dá para você simplesmente falar assim, essa empresa é esse modelo, certo? Por quê? Porque as empresas são muito complexas, os produtos são muito complexos. Em geral, são 3 esses setores e para cada um o Estado tem que ter uma atuação diferenciada, certo? Para uns ele pode deixar só o mercado, para outros ele tem que monitorar a concorrência através do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e para outros, esse terceiro caso, ele tem que ter as agências reguladoras para regular e falar o que eles têm que fazer, certo? Bom, agora que nós narramos alguns conceitos, vamos à nossa aula síncrona, em que nós discutiremos e melhor exemplificaremos esses importantes conceitos. Até breve!